Olá, pessoal. Tudo bem? Como é que passaram? Como é que foi a semana? Tudo certinho? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Ainda estamos longe, mas estamos perto. Estamos dando um jeito, mas enfim, é a vida e vai passar, né? Gente, nossa aula continua. Vamos falar de biologia celular. Já falamos na aula passada sobre as membranas que envolvem a célula, então é bem fácil. Nós vamos falar de membrana, citoplasma e núcleo celular. Falamos das membranas, falei até dos envoltórios dessa membrana, parede celular, glicocálix. Falei da própria membrana plasmática, os transportes que fazem, vocês devem ter acompanhados. E agora nós vamos entrar nessa célula, né? Então, o que que tem dentro da célula? Quando vocês eram pequenininhos lá, bonitinhos, lá no seu estudo fundamental, você falava com a sua professora que a célula era separada em três partes: membrana, citoplasma e núcleo. Isso daí era fato, era fácil e você fez até uma prova sobre isso no seu oitavo ano, então duvido que uma das questões não era desenho indica as partes da célula. Isso é fácil, tá? Hoje nós vamos entrar nessa célula, vamos falar sobre toda essa parte do citoplasma, o que envolve, o que faz parte e qual a função desse citoplasma na célula. Vocês vão ver comigo que é no citoplasma que acontecem as funções celulares. Agora, uma coisa é certa: se é dentro do citoplasma que nós temos as funções celulares, é no citoplasma que nós temos as funções do tecido. Se ocorrem ali as funções do tecido, é também a função do órgão e, portanto, a função de todo o nosso organismo. Então, veja, é importante saber o funcionamento de uma célula, é importante saber o funcionamento do citoplasma, para exatamente compreender o nosso corpo. Às vezes a gente pensa em corpo apenas como órgão, como meu coração, meu pulmão, né? Mas é a célula que vai dar forma para o meu corpo, é a célula que, na verdade, vai fazer a função do meu corpo. Se a minha respiração não está contento, é porque provavelmente as minhas células não estão bem. Se o meu coração não bate perfeito, é porque provavelmente minhas células estão em degradação, tá certo? Então é por isso que é importante nós estudarmos o citoplasma. E é isso que nós vamos ver. E uma dúvida e uma confusão que o pessoal faz. Mas isso eu quero que vocês vejam nesse slide. Dá uma olhada ali para mim. Então eu trouxe aqui três figuras para vocês notarem, gente. Muito interessante as figuras, tive o cuidado de colocá-las. Aqui, ó, do lado esquerdo em cima, logicamente, é uma computação gráfica, é só um desenho para vocês notarem o citoplasma. Então, tem ali a célula, o citoplasma já dá para ver que ele tem algumas organelas, né? Organelas nada mais é do que são os órgãos pequenos. Se vocês notarem, do lado esquerdo embaixo, é uma microscopia óptica. Eita, que engasguei, tá? É como a gente consegue ver o citoplasma da célula. Então, só para vocês notarem, a gente só sabe que ele existe porque é uma delimitação de membrana, né? Se vocês notarem ali na figura bem no centro, que é a célula que está mais evidenciada, que é o que dá para ver melhor ali, né? Temos o núcleo e depois umas manchas naquele citoplasma, uma área mais clara e a membrana envolvendo ele. Isso vai ser importante, porque quando você olha isso no microscópio óptico, você percebe que nesse citoplasma tem duas regiões. Antigamente, o pessoal achava que o citoplasma, né, os primeiros cientistas, vamos falar assim, os biólogos citológicos, né, que estudavam as células, eles achavam que o citoplasma era só uma geleia, um fluido viscoso, como eles chamavam, né? Ou como nós falamos hoje, um coloide. O que, que vem a ser o coloide? O coloide é uma transição entre o sólido e o líquido, né? O que é esse sólido e esse líquido? É a pasta de dente, é um coloide, a geleia é um coloide,
né? Então, aquilo que apresenta grumos, assim, uma gelatina mole, um coloide, eles achavam que era só para isso. Logicamente, com a microscopia eletrônica, que é o que está aqui do seu lado direito, nessa foto em preto e branco, tá? Vocês podem notar, e olha que interessante, esta bola maior que vocês estão vendo é o núcleo, tá? Então, esta bola grande é o núcleo, ele tem uma mancha superior mais enegrecida que vai ser no nucleolo. Não se preocupe, nós vamos ver isso nas aulas para frente. Mas o citoplasma está todo em volta desse núcleo grande, globuloso. E se você notar na microscopia eletrônica, vocês conseguem ver que tem ali uma espécie de fio, tem umas bolinhas com uns risquinhos, né? Aquilo ali que começou a deixar o pessoal intrigado e começou a perceber que o citoplasma não era só uma geleia passeando por ali, mas sim tinha coisas que aconteciam nesse citoplasma, funções extremamente importantes. Então, só para vocês notarem e poderem acessar. Ali na microscopia óptica, você só vê aquelas organelas como se fossem umas manchinhas, né? Uns pontinhos ali em volta do núcleo. E na microscopia eletrônica você já vê que elas têm uma forma. Gente, dá uma pausada melhor e veja bem os detalhes dessas organelas. Vocês vão ver que tem umas que são só uns pontos pretos, outras têm uns filamentos como se tivessem só o filamento, só o fio, outras desse filamento tem uns pontos aderidos, tá? Isso vai ser legal para a gente estudar nas nossas próximas aulas. E essas bolinhas ali, parece que elas têm uns fiozinhos, tá? Essa dali é o que nós já vimos, então eu já posso até adiantar. Essas bolinhas que têm uns risquinhos, que foram fazer as nossas mitocôndrias. Quando eu separei para vocês em vírus, procariontes e eucariontes, eu falei para vocês de uma teoria endossimbiótica, né? Então, eles acreditavam que aquilo ali são bactérias que invadiram a célula e fizeram uma simbiose, né? A gente dá segurança e elas nos dão energia. Vai ser muito importante isso para nós, tá certo? Vamos continuar lá. Então, olha, uma das diferenças, um dos conceitos bem importantes que vocês têm que ter é a respeito do que é o citoplasma. Tem muita gente que confunde, especialmente porque vem com uma ideia lá do ensino fundamental, né? Então, veja bem, o citoplasma é a região, olha o que eu escrevi ali, é uma região da célula localizada entre o núcleo e a membrana plasmática. Então, o citoplasma é a região, é o espaço, como eu coloquei ali no desenho, entre a membrana e o núcleo. Isso nós chamamos de citoplasma. É como se eu tivesse aquela forma de pudim da tua mãe, lá da tua casa, e só a forma vazia, o espaço é o citoplasma. O cone lá da forma é o núcleo e em volta é a membrana. Então não esquece isso. O citoplasma ele só é a região. Esta região ela é preenchida, tá? Então ela vai ser preenchida com coloide, um líquido viscoso, como eu já falei para vocês, que nós vamos chamar de hialoplasma. Então, citoplasma é o lugar e aloplasma é o que preenche. É lógico que quando você fala de alguns textos, quando você vai ler alguns textos, subentende-se um outro. É mais ou menos assim. Se eu falar para você que eu vou dar um mergulho na piscina, subentende-se que essa piscina tem a água que ninguém é louco de pular numa piscina vazia, né? Então eu não preciso olhar para você e falar, olha, vou dar um pulo, mergulhar na água que está na piscina. Não, vou dar um mergulho na piscina, a gente subentende. Então, por isso que alguns textos, eles também falam as organelas citoplasmáticas, porque subentende-se que se está nessa região do citoplasma, já está preenchido pelo hialoplasma, tá certo? Então, não tem o porquê você achar outra coisa. Ninguém precisa falar as organelas do hialoplasma que está no citoplasma. Então, subentende. Então, muitas vezes eles são usados como sinônimos, tá? Nós, daqui para frente, eu vou falar para vocês apenas do hialoplasma de eucariontes, tá? Ou seja, as células mais complexas que nós temos. Eu vou falar muitas vezes
vocês, o citoplasma da célula, tá bom? Mas subentende-se que é o hialoplasma, porque um complementa o outro. Não precisa se irritar, não precisa dizer, tá errado. Então, vamos falar da formação do hialoplasma, tá bom? Acompanhe ali o próximo slide. Então, veja, do que será formado o hialoplasma ou citoplasma, né? Como nós já falamos. Está lá, um composto viscoso, um líquido viscoso, por isso que nós também podemos dizer que ele é um coloide transparente, chamado de hialoplasma, que eu já tinha falado para vocês, ou citossol, tá? Então você pode chamar de hialoplasma ou citossol. O que tem nele? É um fluido composto de água, sais minerais, proteínas, carboidratos, partículas insolúveis em suspensão. Então, veja, lembra-se lá da bioquímica? Então, aqui todas as biomoléculas. Proteínas, carboidratos e lipídios, tá? Consistência irá depender das condições do meio, tá? Em que a célula se encontra. Nós já falamos disso quando eu falei para vocês sobre água, a importância de tomarmos água, né? Então, você pode fazer sua célula entrar em agonia, porque o citoplasma, como ele é 70%, 80% composto por água, quanto menor a água, mais viscoso ele fica. Quanto mais viscoso ele fica, dificulta as funções que ele faz, né? Então, a fase que se encontra essa célula, se for uma célula mais velha, logicamente, ele é mais viscoso. Se for uma célula adulta, ele é um composto mais ameno, né? Ou na fase que ela se encontra, se ela está em divisão ou não, né? Divisão celular ou não, e a função que ela faça, tá? Uma outra fase que pode se encontrar pode ser uma célula que se mova, fazendo teudópodos. Então, você também vai ter uma consistência diferente desse hialoplasma, tá certo? Então, você tem que colocar muito a composição e o jeito que essa viscosidade vai estar, dependendo da água. Acompanha comigo, isso daqui é muito importante. Olha só. Então, como eu falei para vocês, a quantidade de água é bastante importante, né? Nós podemos classificar o citoplasma, na verdade o hialoplasma, conforme essa quantidade. Então, veja, eu vou ter com isso dois estados. E isso, gente, é muito importante saber. Talvez seja assim o cerne da nossa aula hoje, tá? Então, por favor, anote e não esqueça isso daqui, tá? Que estado que vai ser? Um deles é mais viscoso, ou seja, com menor quantidade de água, que será chamado de estado gel, e o outro mais aquoso, uma maior quantidade de água, que será chamado de estado sol, tá? Então, cuidado com isso. Tem o estado gel e o estado sol. A região mais externa do citoplasma tende a ser mais viscosa e denomina-se de ectoplasma ou citogel. E enquanto a região mais interna tende a ser mais fluida, denomina-se endoplasma ou citossol, tá certo? Então, veja isso daí. O citossol é mais interno, o citogel ele é mais externo, tá? Então, a parte mais viscosa, ela está na parte de fora, porque ela tem que dar uma certa sustentabilidade, uma forma para a célula. A parte mais aquosa, elas têm que estar dentro, tá? Para que ela tenha as organelas para a célula poder fazer as funções. Se não tiver muita água ali, as organelas não conseguem executar suas funções. Aí voltamos lá no começo do ano que eu falava para vocês da importância de beber água, né? Que a gente até fez o cálculo na sala ainda, né? Que eu falei para vocês que é 3% da sua massa. Ou seja, você pega a tua massa, o teu peso, né? E multiplica por 0,033. Aí você já sabe quanto de água. Está aí o porquê. Eu preciso de um estado mais aquoso para que as organelas desenvolvam a sua função. Senão as coisas começam a complicar, a célula pode entrar em agonia e até mesmo morrer. Tá certo? Mas vamos falar de algumas outras funções. Acompanha comigo. Então veja, qual vai ser a função do hialoplasma, né?
Então, ele tem funções muito importantes. Uma delas é regular o pH intracelular. Eu sei que vocês ainda não estudaram pH com o professor Sérgio, lá em Química, né? Mas o pH, ele se diz que uma solução é ácida, básica ou neutra. E conforme este pH, ou seja, conforme seu meio ácido, básico, neutro, algumas funções são executadas com eficiência ou não, tá? Então é muito importante regular esse pH na célula, tá? Outra função que o hialoplasma tem é o espaço onde ocorrem reações químicas vitais para a célula. Isso nós vamos ver no decorrer das aulas, tá? Como a glicólise anaeróbica, que é a quebra do açúcar lá nas bactérias, a síntese de proteína, que nós vamos ver na próxima aula, a respiração celular, que nós vamos ver também na próxima aula, fotossíntese. Então, são reações muito importantes que acontecem no hialoplasma. Ele também contribui na movimentação celular por meio da ciclose. Gente, o que é a ciclose? A ciclose é a movimentação do hialoplasma. Então, ela é uma corrente citoplasmática orientada, em determinado sentido, capaz de deslocar organelas celulares. Ela desloca as organelas e também desloca substâncias para que essas entrem nas organelas e possam ser é, reagidas, né? Então, essa ciclose é muito importante. Nós temos esse movimento dentro da célula. Armazena substâncias de reserva nas células animais, como as gorduras e glicogênio. Então, as gorduras serão armazenadas no citoplasma, o glicogênio, que também é o nosso açúcar, já falei para vocês, é um polissacarídeo de reserva, um polissacarídeo que vai ser usado imediatamente, né? A, a gordura só em casos especiais, tá? E sustentação esquelética, como eu falei para vocês, a parte lá mais externa, ela vai dar a forma da célula, né? Então ele tem uma sustentação esquelética celular através de uma estrutura constituída por microfilamentos, tubos proteicos chamados citoesqueleto. É esse carinha aqui que nós vamos dar um cuidado agora. Até o final eu vou falar para vocês sobre o citoesqueleto, tá? Não vou falar das organelas agora, vamos falar isso no decorrer das outras aulas. Hoje eu só vou falar do citoesqueleto, de como que ele se compõe nesse citoplasma, tá bom? Então, olha só o que eu escrevi ali, ó. Essas estruturas encontradas no citoplasma apresentam diferentes características que possibilitam a realização de alguns movimentos da célula, tá? Então, não só a ciclose, mas pseudópodos, tá? Tem a ver com o citoesqueleto. Esses movimentos são muito importantes para nós, beleza? Acompanha comigo ali. Agora, senhores, nós vamos falar de organelas celulares não membranosas, que na verdade é falar do citoesqueleto, tá? Importante na formação da célula, importante na execução das suas funções. As organelas mesmo, as organelas citoplasmáticas, nós vamos falar no decorrer das outras aulas. Hoje eu só vou falar sobre ele. Então, acompanhe aqui comigo que eu escrevi para vocês o que é o citoesqueleto. Ele é uma rede complexa de estruturas dentro das células compostas por tubos e filamentos proteicos, né? Ou seja, feitos de proteína, que apresenta estrutura bem fina. E uma coisa que vocês têm que saber, somente células eucariontes, que têm o núcleo envolvido em membrana, contêm citoesqueleto, tá? Então, só os eucariontes contêm citoesqueleto, nenhuma outra célula tem, procarionte não tem. Qual é a função que o citoesqueleto exerce na célula? Ele define o formato da célula, ele garante a organização de substâncias internas, né? Permite que a célula se junte com as outras, de proteína. Você lembra aquela especialização da membrana, os desmossomos, que nós falamos na aula passada? Feito de proteína, está vindo do citoesqueleto, né? Além de possibilitar a circulação de materiais dentro dela. Então, você veja que ele tem uma função importante, tá? Nessa célula, além do formato, ele também faz com que elas se juntem. No próximo slide ali, eu quero mostrar para vocês que pouca gente vê como é que é o citoesqueleto na célula. Então, acompanhe aqui comigo. Olha só.
Então, olha aqui essa foto, logicamente, ela foi colorida por computação gráfica, mas é só para vocês notarem o citoesqueleto das células, né? Isso daí são neurônios. Essa parte em azul que vocês estão vendo ali, um azul meio arroxeado, é o núcleo da célula. Em amarelo ou rosa, vocês estão vendo o citoesqueleto, né? Que, como nós já falamos, é feito de proteína. Então, isso daí são fibras, são microtúbulos de proteínas que vão se espalhando, dando até a forma da célula, sustentando ela. Uma proteína que é muito importante que nós temos no citoesqueleto é a actina e miosina. Vocês vão me ouvir falar novamente delas quando a gente falar em tecido muscular. Então, exatamente para isso. A actina e miosina que faz essa movimentação, essa contração. Uma coisa que nós vamos ver bem detalhadamente lá em tecido. Mas, como eu falei para vocês, tudo acontece na célula. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Vamos ver ali o próximo slide. Acompanhe. Então, veja, gente. Os filamentos de proteína, miosina e actina, são fundamentais no esqueleto celular, no citoesqueleto. Tá? Por quê? Porque eles são responsáveis por boa parte dos movimentos celulares, eles alteram o formato da célula, então o pseudópodo, né? O que vai acontecer? Como é que uma célula projeta o pseudópodo, né? Que é a projeção no teu citoplasma? Ela altera o citoesqueleto, ele consegue empurrar o hialoplasma, o citosol fica mais viscoso, ele escorre, o citoesqueleto acompanha, volta a proteína, né, da actina e o hialoplasma fica mais viscoso. Então, faz a projeção, se fixa, daí a célula vem logo em seguida se movimentando. Então, é através deles que a célula se movimenta, a expansão celular, né? O citoesqueleto das células eucariotas contribui com 4 tipos de deslocamento que vocês têm que saber. Isso é importante. Contração dos músculos, já falei, a actina e miosina, que faz a contração dos nossos músculos. O movimento ameboide, que são os pseudópodos, né? A gente chama de movimento ameboide porque é como a ameba se locomove. Movimento dos cromossomos quando ocorre a divisão celular. Vocês vão ver comigo lá na frente, quando a gente falar em divisão celular, que quando os cromossomos vão ser separados para a célula, cada um para a sua célula, é o citoesqueleto que vai formar o fuso, tá? Então, é ele que vai fazer essa separação, além dos movimentos dos cílios e flagelos. Deixa eu voltar aqui. É muito importante a gente falar do citoesqueleto, principalmente na hora da divisão celular, porque a gente sabe que existem substâncias, como a conchila, que elas dissolvem esse citoesqueleto. Nossa, professor, mas se ela dissolver o citoesqueleto, vai acabar com a célula. Exatamente. Mas é esse o objetivo? Matar a célula? É esse o objetivo. Mas por que faz isso? Isso é usado principalmente em células cancerosas. Então, a célula cancerosa, o que ela é? Ela nada mais é do que uma célula que ficou doida e que começou a se dividir muito, sem amadurecer. Né? Então, como eu sempre falo para vocês, o câncer nada mais é do que células que se dividem e não amadurecem. Então, elas não conseguem fazer tecidos, consequentemente, não fazem um órgão, elas fazem um calombo em cima do órgão que elas estão, da onde elas estão afetando, e elas não fazem parte, elas só vão danificando. Então, se a gente pega aquela substância que acaba com o citoesqueleto, que não faz com que ela forme mais o fuso, que paralisa a divisão celular, ela vai parar de se dividir, eu posso interromper essa formação do câncer, né? De repente, do nódulo virar um tumor, e um tumor virar um câncer, que é o que a gente mais teme, é a famosa metástase, quando o câncer começa a atingir outros órgãos. Então, está aí também uma das grandes importâncias de você estudar o citoesqueleto celular, tá certo? Vamos para o próximo. Gente, do que é feito o citoesqueleto? São 3 a sua composição. Microtúbulos, que são formados por moléculas de proteína que é tubulina. Os filamentos intermediários, que são constituídos por proteínas fibrosas como a queratina,
né? Então eles devem ser mais duros. E os microfilamentos, que são formados por filamentos de proteína actina, que interagem com outras proteínas, como a miosina. Então, como você já deve saber, ele vai auxiliar na contração e distensão, tá certo? É interessante a gente dar uma olhada no como que eles são feitos, tá? Então, veja ali no próximo slide comigo, cada um deles, o microtúbulo, os filamentos intermediários e os microfilamentos, como é que eles estão nas células. Acompanha ali, ó. Então, gente, esses aqui são os microtúbulos, tá? Como eu já falei para vocês, eles são feitos por uma proteína que é a tubulina e eles se assemelham a cilindros ocos. Estão vendo ali na parte direita, nós temos uma eletromicrografia, então ele parece um canudinho, em cima, também em preto e branco, está ali os tubinhos formando. Então ele parece assim, como se fosse um monte de canudinho, né? Formando um canudo maior, tá certo? Esses microtúbulos, gente, eles podem ser encontrados livre no citossol, né, ou na forma de feixes, tá? Que constituem alguma estrutura mais organizada, como a formação de cílios e flagelos nessa célula. Então, se falarem para vocês, se perguntarem algum exercício, os microtúbulos auxiliam na formação de cílios e flagelos, tá? Eles são estruturas polarizadas que se encontram em equilíbrio dinâmico, tá? Com a proteína tubulina, tá certo? Esses microtúbulos, eles têm a função deles, que é a manutenção do formato da célula, a mobilidade celular, por isso eles formam cílios e flagelos, deslocamento dos cromossomos na divisão celular, então eles vão fazer essa divisão, nós vamos ver isso em divisão celular, não se preocupe. Movimentação de vesículas derivada das organelas membranosas, então são eles que fazem essa movimentação, tá certo? O outro será os filamentos intermediários, né? O que são os filamentos intermediários? Como eu já tinha falado para vocês, devem ser constituídos por proteínas fibrosas, né, de queratina, e são estruturas semelhantes a cordas. Quando você olha, como eu estou mostrando ali no desenho, eles parecem cordas colocadas na célula. Então, qual que vai ser a função deles? Como vocês podem ver no desenho ali, eles estão espalhados, eles vão dar uma estabilização no formato da célula. Eles fazem a ancoragem do núcleo e de algumas organelas, tá? Ele é muito semelhante, não quer dizer que aquilo seja um filamento intermediário, mas ele é muito semelhante a você pegar um ovo e abrir, você vai notar que na gema tem uma coisinha meio esbranquiçada, tá? Aquela coisinha ali que vai dar a firmeza da gema praticamente no centro ali da clara, tá? Então eles fazem essa ancoragem do núcleo também lá na célula. Eles participam da divisão celular e alguns filamentos intermediários unem células adjacentes, formando os tecidos, tá certo? E o último aqui são os microfilamentos, que tem filamentos de actina e miosina neles, né? Então, também terão a manutenção do formato da célula como função. Mudam esse formato da célula, como falei para vocês, a actina e a miosina está ligado à contração e distensão, então eles mudam o formato dessa célula. E a interação, né, com a contração e distensão muscular. Também vão ajudar na divisão celular. Então, eles estão muito ligados também à divisão celular, tá certo? E agora, para vocês não ficarem só ouvindo minha maravilhosa voz, vou passar um exercíciozinhos para vocês, bem facinho. Ali na sua página 11 e 12 da sua apostila, vocês vão fazer o 1, o 7 e o 8. Senhores, são só 3 exercícios, não dá para deixar para a última hora, por favor, tá? E também veja, é o 7 e o 8, não é do 1 até o 7 e o 8. São só esses 3. Então é bem fácil de você fazer, fácil de você ler. Faz, por favor, se concentrando, não faz de qualquer jeito, gente, né? Faz ali para o seu estudo. Veja, se você está rindo que você fez de qualquer jeito,
é o teu futuro, é a tua vida. Então faça. Eu não estou passando muito para você ter tempo de ler, estudar e fazer. Isso é para sua vida, né? Não é para mais ninguém. Às vezes o malandro é malandro por ser bom, não por estar na margem, tá certo? Então, façam lá, é bem facinho e bola para frente. Certo, gente? Então, ficamos por aqui nessa aula. Só foi introdução de citoplasma. Na próxima, a gente vai falar das organelas que esse citoplasma tem, nas funções que ela desenvolve. E, no mais, aquela velha história. Vão levando a sério. Qualquer coisa, estamos aqui. É só mandar mensagem. Eu sei que tem gente que está me mandando, estou respondendo. Se eu demorar é porque às vezes eu estou fazendo outras coisas, mas eu já respondo, não tem problema. E olha que maravilha, agora vocês podem fazer na apostila. Então, não vai demorar nada a sua tarefa, tá certo? Gente, saudades de vocês. E isso é verdade, mas a gente vai levando. Um beijo para vocês, um beijo no coração de vocês. Uma boa semana. Até a próxima. Tchau, gente.